Boa tarde, amados amigos. Boa tarde, amadas. Espero que todos vocês estejam bem, na paz do Senhor. Paz e bem para todos vocês. Meu nome é Francisca Mendes, esse é meu novo canal. E eu estou aqui para fazer uma reflexão bíblica para vocês. Compartilhar um pouco a palavra de Deus, que nos ajuda a nos fortalecer, né? Nos fortalecer, nos deixar mais felizes, né? Preenchidos com o amor de Deus. E a palavra de Deus é luz para a nossa vida, não é? Então, hoje eu vou ler para vocês e refletir sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do versículo 36 ao versículo 43. É a explicação da parábola do trigo e do joio. Este é o Evangelho de hoje, meus irmãos. Então, eu vou começar a ler para vocês, em seguida eu faço uma breve explicação, tá bom? Então, tendo deixado a multidão, Jesus foi para casa. Seus discípulos se aproximaram dele e lhe pediram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: quem semeia a boa semente quem semeia a semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Tal como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos. Eles recolherão de seu reino todos os escândalos e os que praticam o mal, e jogarão na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tiver ouvidos, ouçam. Meus irmãos, esta é para nós a palavra da salvação. Graças a Deus, né? Então, meus irmãos, esta é a palavra do Senhor. É a explicação da parábola do joio e do trigo. É uma parábola muito conhecida, onde as pessoas falam muito, né, sobre essa parábola. Mas ainda hoje, infelizmente, poucos a compreendem. A parábola do joio e do trigo, Jesus vem nos dizer, ele está explicando para os discípulos tudo o que significa essa parábola que ele contou para as pessoas. Naquele tempo, Jesus contava tudo em parábolas, porque aquela região, a maioria das pessoas eram agricultores, que viviam, então, agricultores, pastores. Então, tudo que Jesus ia contar, para poder as pessoas compreenderem melhor, ele contava na forma de parábola, usando as palavras e o tipo de trabalho que as pessoas faziam na época, né? Do seu dia a dia, a sua rotina. Então Jesus, ele contou a parábola do joio e do trigo, é muito interessante. Ele veio nos explicar quem é o joio e quem é o trigo, qual é o campo bom, né? Quem é o semeador que saiu a semear. O semeador que saiu a semear, que semeou a semente boa, é Jesus Cristo. E o semeador que semeou a mau semente é o diabo. Então, esse trigo, o trigo nascia e junto ao trigo também nascia o joio, que é um tipo de erva danina. O que Jesus quis dizer? Para que não fossem arrancados. Para quando fossem a colheita, né, deixasse que o dono da terra, quando viesse, para colher o joio e o trigo ao mesmo tempo. Porque se naquele momento que estava nascendo e crescendo, fossem arrancar o joio, poderia também arrancar o trigo, poderia prejudicar, porque as raízes, tanto do joio como do trigo, dentro da terra, eles se entrelaçam. Então, arriscava-se a perder toda a colheita do trigo. Então, o que acontece, né? Quando Jesus diz, deixai que o julgamento final, fim dos tempos, né? Jesus, ele irá descer com seus anjos para separar o joio do trigo. Quem são o joio? Quem são o trigo? É o bem do mal? São as pessoas que fizeram o bem e as pessoas que fizeram o mal.
aqueles que agiram conforme a vontade de Deus, que praticaram o bem, que seguiram o Evangelho, que buscaram realmente viver o reino de Deus, é o trigo. E aqueles que praticaram o mal, fizeram escândalos, né? Conforme diz aqui a Bíblia, fizeram escândalos, praticaram o mal, cometeram pecados graves, e aqueles serão, né, jogados no fogo do inferno, no lugar que aqui diz, a fornalha ardente, né, onde haverá choro e ranger de dentes. O que a gente acha, né, que aqui está claro, né, dizendo que realmente existe esse lugar, porque a palavra de Deus, ela não mente, né? A palavra de Deus, ela é verdadeira. Então, se aqui diz que há, né, o reino, que há essa fornalha de fogo, com certeza aqueles que são maus irão para esse lugar. E haverá choro e ranger de dentes, porque estarão longe da presença de Deus, né, da presença do Senhor. E os justos, aqui diz que os justos brilharão como o sol. Os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouçam, né? Então, dá para entender essa parábola muito bem, né, gente? Mas assim, por isso que a questão do julgamento, né? Que nós não devemos julgar, querer separar. Às vezes acontece muitas coisas a gente quer julgar como juiz, quer julgar o que é certo e o que é errado, né? Mas somente Deus conhece os corações de cada um de nós, somente o Senhor conhece o ser humano na profundeza de cada um. Então, somente Deus, somente Jesus Cristo é que sabe, que vai julgar, que Ele que sabe quem é o joio verdadeiramente e quem é o trigo verdadeiramente. Porque nós, seres humanos, aos olhos humanos, nós podemos confundir. Nós podemos, ao querer arrancar o joio, também arrancar o trigo. E não é isso que Jesus pede, né? Aqui ele diz que deixai para arrancar, né, quando o Senhor, o dono da messe, vier. E ele vai fazer isso. Ele que vai julgar os vivos e os mortos, né? Ele que vai separar o bem do mal, o joio do trigo, e dar para cada um, né, a sua recompensa, né? Ou o reino dos céus, ou a fornalha ardente. Então, meus irmãos, eu espero que vocês tenham compreendido essa parábola de hoje, a explicação da parábola do joio e do trigo, e que nós abramos nossos olhos, né, e nosso coração para fazer frutificar essa palavra, para fazer com que entendemos o que Jesus nos diz para a nossa salvação, né, para a nossa própria salvação e para a salvação do próximo, do nosso irmão também. Porque Jesus é misericordioso e Ele quer que nenhum dos seus filhos, Deus é misericordioso, Jesus é misericórdia, Ele quer que nenhum dos seus filhos se perca. Por isso que Ele dá chance para a gente mudar, por isso que Ele dá chance para a gente perceber onde erramos e consertar, porque Ele não quer que ninguém vá para a fornalha ardente, né? E se a gente vai, e se for alguém para a fornalha ardente, é porque Ele próprio se colocou ali, não aceitou a libertação, né, que Jesus veio nos trazer. E aqui alerta, né, que nós devemos ter cuidado, né, com o maligno, porque o maligno é quem planta o mal nos corações das pessoas, né? E ele quer a perdição. Mas Jesus, ele está aqui para nos salvar. Ele veio para nos salvar, já deu a vida por nós. E nós devemos segui-lo, seus ensinamentos, praticar o bem, né? E não se deixar levar pela maldade, né? Pelaquilo que o inimigo planta. Então, meus irmãos, eu espero que vocês tenham compreendido a palavra do Senhor e que vocês compartilhem, né? Que vocês curtam o canal, compartilhem para que a palavra de Deus seja mais espalhada. Que Jesus, ele pede, né, que o evangelho seja espalhado por sobre os telhados. Então hoje o evangelho está sendo espalhado por sobre os telhados, né? Tá via internet, via redes sociais, o evangelho ele tem que chegar a todas as partes do mundo. Porque é isso que Deus quer.
que é isso que Jesus quer, tá bom? Então eu espero que vocês fiquem bem, estejam em paz e assim, nossa Mãe Maria Santíssima nos proteja, nos abençoe. Que Jesus, né, nos dê força e coragem para cada dia mais nós vencermos as nossas dificuldades e as nossas batalhas da vida, tá? Então, meus irmãos, um grande abraço para vocês, fiquem todos em paz e bem, e até nosso próximo encontro. Tchau, fiquem com Deus.